Começa agora, Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar, o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo, uma boa tarde para você que sintoniza o AM 1330, uma boa tarde para você que esteve até agora com meu amigo Cacá Rodrigues. A partir de agora você vai ficar sabendo que de mais importante aconteceu na região oeste da Grande São Paulo nesta quarta-feira, dia 30 de outubro de 2013. Esta é a edição número 211 do Jornal da Terra. Diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo o rádio na sua essência, o rádio interativo, companheiro, prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber aquela notícia ruim é ser privado dela e assim ser escravo da desinformação. E onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5 e 2, esses são os destaques da edição 211 do Jornal da Terra. Orçamento de Osasco cresce e se aproxima dos 2 bilhões de reais. Adolescentes são apreendidos pela PM com muito haxixe em Carapicuíba. Tribunal de Contas do Estado considera irregular mais um contrato de Rubens Furlan. Embucha, hein? Embucha. Estação Osasco da CPTM agora tem Wi-Fi liberado. Conheço gente que vai pra lá, viu? Prefeitura de Barueri fixa a data de cadastro para recebimento dos brinquedos de Natal. Prefeito Sérgio Ribeiro de Carapicuíba realiza café da manhã com pastores. Advogado de Alphaville fatura medalha de ouro no Pan-Americano de Judô na Argentina. Cemitério de Barueri deve receber 60 mil visitantes durante o feriado de finados. FIEB abre inscrições para o seu Vestibulinho 2014. Jornal da Terra. A apresentação, Rodrigo Lobo. São 5 horas e 3 minutos, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Nesta quarta-feira, dia 30 de... Tá acabando o mês de outubro, hein, Jefferson Miro? Acabando outubro. Temos esportes hoje? Temos, né? Então tá. Nesse dia 30 de outubro, estou recebendo aqui um amigo de infância, amigo nosso, meu, do Jefferson também, Dr. José Pedro, que a partir desta quarta-feira estará aqui semanalmente falando do que eu sugiro chamar de grilos na cuca. Ele é psicólogo, vamos, durante este programa aqui, entender como é a atuação dele como psicólogo, qual o viés de atuação dele, entender um pouco como é a vida de um psicólogo e o que um psicólogo pode acrescentar, pode trazer de benefício para a nossa saúde mental. Porque nesse país fala-se muito da saúde física, muito importante. Toda quinta-feira nós recebemos aqui o Dr. José Lima, que fala da saúde, de cuidar da saúde do corpo, promover saúde, como ele mesmo chama essa ação. Mas muitas vezes relegamos a segundo plano a saúde mental, não é isso? Boa tarde, doutor, tudo bem com o senhor? Boa tarde, ouvintes, é isso mesmo. Se preocupa muito com o físico, se fala muito de problema no coração, diabetes e tudo mais, mas a saúde mental, quando se fala, é depois que a pessoa já está com um problema. E da mesma forma que você pode se prevenir de problemas físicos, você também pode se prevenir de problemas psíquicos. A prevenção também
no caso da saúde mental, é a melhor opção, é isso? É a melhor opção. É mais barato, você evita crises, evita problemas. E a saúde mental, efetivamente, ninguém tem dúvida que reflete na vida da pessoa, no restante do que representa o ser humano. Vai refletir na saúde física e vai refletir na existência desse ser como um todo, né, doutor? Exatamente. A gente tem vários estudos que comprovam que é uma questão da psicossomática, que muitos problemas físicos começam onde? No psíquico, no emocional, na mente. É verdade. Deixa eu só deixar aqui, o doutor, primeira vez está falando no rádio, doutor? Primeira vez. Primeira vez. Então, doutor Zé Pedro, que é amigo da gente há muito tempo, amigo de infância mesmo, batíamos uma bolinha lá em frente à casa, a bola caía sempre na casa dele, né? Isso o que? Anos 80, começo dos anos 80, né? E amigo de longa data. Já houve um momento da minha vida que eu procurei o doutor para me ajudar, não sei se o doutor lembra disso? Lembra disso, né? Então, a figura que a gente tem uma enorme confiança. E aqui no programa, doutor, nós temos, além de trazer as notícias do que acontece na região, nós temos uma série de colunistas no programa. Então temos o doutor José Lima, que é do Instituto do Coração. Aí nós temos comentaristas políticos de cada cidade específica da região. Então temos o Ralph Silva, que fala da política de Osasco, temos um de Barueri, Santana de Parnaíba, temos uma pessoa que comenta a política de Itapevi, Carapicuíba também, ainda faltam algumas cidades. A gente procura sempre trazer um de cada cidade, porque eles conhecem profundamente o que acontece na política daquela cidade. E temos, fora esses comentaristas políticos, nós temos gente especializada em trazer direito do consumidor, em falar de segurança. Então, assuntos que são pertinentes ao cotidiano das pessoas de qualquer região do país e aqui também na região oeste. E procuramos trazer para essas funções, para trazer esse conteúdo, para esse comentário, gente da própria região. A ideia não é trazer, por exemplo, doutor Zé Lima, quando eu falo do Instituto do Coração, eu estou pegando um dos locais, um médico que trabalha feito louco, né? Trabalha muito. Eu estou pegando um dos locais de atuação dele, talvez o mais importante, pelo menos aos olhos de nós leigos, né? Instituto do Coração. Ele é um médico especializado em transplante do coração, mas ele atua também aqui no Hospital Antônio Gílio, é morador aqui da região, aqui em Santana de Parnaíba. Então, sempre procuramos trazer gente da região para compor essas discussões. Então, o Flávio Azevedo Limas, que você conhece, conheço, fala de educação aqui no programa. Então, é um cara super balizado para falar de educação e assim vai. Então, encontrando o Dr. Zé Pedro pela rua, já vínhamos conversando a respeito de vir aqui falar no programa sobre essas questões inerentes à mente e a situação em que as pessoas normalmente relegam ao segundo plano, mas à medida, doutor, que nós abrimos aqui o e-mail para as pessoas mandarem perguntas, você vai perceber que as pessoas até podem relegar esse tema, a questão de cuidar da saúde mental, para um segundo plano, talvez pela dificuldade de acesso aos cuidados, ou até por desinformação, por não saber que isso reflete tanto e prejudica tanto a qualidade de vida dessas pessoas. Mas à medida que um profissional vem e começa a falar sobre um tema, a gente vai perceber que as pessoas vão despertar para esse assunto que é muito, muito importante. Você, no consultório, você percebe isso? Tem gente que eu me lembro que a situação que eu vivi, acho que isso tem uns 15 anos, mais ou menos, 1998, foi mais ou menos isso aí. Eu achava que podia resolver tudo aquilo na braçada, eu mesmo. Não, isso aí vai... Mas no fim das contas não era bem assim. Não sei se o amigo lembra, mas eu nem vou falar do meu aspecto, que provavelmente um profissional da sua área identifica quando a pessoa está, às vezes pelos aspectos, identifica pelo aspecto físico, se a pessoa está abatida, se a pessoa está depressiva ou não.
Também. Também. Mas não sei se o amigo lembra que eu tinha naquele momento, na minha barba, eu tinha uma falha aqui grande, não sei se você lembra disso. Foi até o que levou a dermatologista a me indicar um psicólogo, porque havia uma parte do meu rosto que não nascia mais a barba. E ela, ao fazer o tratamento, pediu exame de sangue, todo tipo de exame, falou, não tem nada errado aí. Seu problema, passou por algum trauma e não sei o que, você tem que procurar ajuda psicológica. Você lembra disso ou não? Eu me lembro, assim, mas você lembra do detalhe da barba, eu lembro, mas eu até, ao observar, imaginei que você não tivesse feito a barba direito, entendeu? Mas não era. A pessoa encuca tanto as coisas e não trabalha bem isso, acho que você pode explicar melhor isso, mas que somatizei de uma maneira que aquilo veio refletir entre outras coisas, evidentemente, mas um aspecto aparente que me chamou muita atenção, e também dessa dermatologista, era essa falha na barba, que havia um trecho aqui no meu rosto que parecia que era lisinho, parecia que nunca tinha nascido barba. E não tenho isso, né? A minha barba, se deixar crescer, é uma barba normal. Enfim, e naquele momento não nascia. E mesmo quando eu fazia a barba era estranho, porque a tonalidade da pele era diferente naquela região. Então aquilo, para quem fica todo dia no espelho olhando o teu próprio rosto, aquilo começou a incomodar. Então, na verdade, eu despertei para procurar ajuda. Por isso, até então, eu achava que não. Isso vai passar. Eu tinha vivido um drama, mas aquilo ia passar naturalmente. Você ia superar aquilo de uma maneira natural. Eu sou homem, né? E resolvo essas coisas. Ainda é muito comum encontrar-se esse raciocínio das pessoas que acham que essas dificuldades, elas passam por cima de uma maneira tranquila? Sim, você tocou em vários pontos importantes. Vamos falar um pouquinho primeiro assim da história, né? A nossa cultura, ela está baseada na Revolução Francesa, né? E uma das bases da Revolução Francesa é o aspecto racional. A gente tem um grande pensador que dizia o seguinte: penso, logo existo. Então, se você observar as leis, se você observar toda a estrutura que nós ocidentais montamos, ela está sempre baseada no seguinte: a pessoa, ela tem que ter consciência do que está fazendo, né? A gente define, por exemplo, o tempo de uma pena relacionada a um crime pelo grau de consciência que a pessoa teve ao cometer aquele crime. Sim. E aí que entra aquela coisa do culposo, doloso. Exatamente. Só que se a gente for observar os estudos de Freud, e depois do Jung, um pouco mais para frente, que eu sou um psicólogo especialista junguiano, né? Que o Jung foi um contemporâneo do Freud, a gente vai observar que eles provaram a existência do inconsciente. O que é o inconsciente? É uma instância psíquica que influencia o seu comportamento, só que você conscientemente não percebe. E ela não mexe só com a mente. Porque nós somos uma unidade, não somos separados. Não adianta você falar assim, eu vou separar o corpo da mente. Né? Isso aí a gente fala corpo e mente, que é uma forma da gente idear algumas coisas, até para poder focar num lado e focar no outro. Mas o ser humano, ele é uma unidade. Então, o que influencia a mente, aliás, o funcionamento da mente influencia o corpo, e o funcionamento do corpo influencia a mente, né? E aí onde entra o quê? A questão da psicossomática, que eu sou especialista também, onde a psicossomática estuda essa interação entre corpo e mente. Então, o caso que você falou, o seu caso, é uma prova disso. E, assim, sem querer ser muito técnico, né? Se nós formos ver os nossos órgãos, né, principalmente aqueles que funcionam de forma automática, né, coração, pulmão, intestino e assim por diante, eles são órgãos que são altamente influenciáveis pelas emoções. Né? Pessoas, por exemplo, que são têm muita dificuldade de se expressar, de colocar as coisas para fora, normalmente, um dos casos que elas apresentam é problemas intestinais. Prisão de ventre, por exemplo, né? Pessoas muito estressadas, muito nervosas e tal,
a gente sabe que tem o que problema essas pessoas apresentam. Pressão alta. Certo. Às vezes morrem de infarto. E assim por diante, né? Então, onde a gente prova o quanto que uma mente desequilibrada desequilibra um corpo. E muitas vezes um corpo que não está funcionando bem vai influenciar na mente da pessoa, né? Então, uma coisa leva a outra. Doutor José Pedro, a gente vai aprofundar mais esse diálogo e falar um pouco também do que o doutor pode trazer de informação provinte do Jornal da Terra. Antes, eu só lembrar que o dia 30 de outubro é o 303º dia do ano. Para acabar 2013, só faltam 61 dias. O dia 30 de outubro também é o dia de prevenção ao câncer de mama. Hoje, nós temos entre os aniversariantes conhecidos, aqueles famosos, um cara que alguns comparam a Pelé, Diego Armando Maradona. O que o doutor acha? Compara-se a Pelé, Diego Armando Maradona? Só se for para dizer que o Pelé é melhor, aí beleza. Claro, não vamos esquecer, foi um grande atleta, acrescentou muito ao futebol. E assim, primeiro Pelé, depois o Rivelino, depois Garrincha, o Sócrates, Garrincha, aí depois lá pelo 100º, aí vem o Maradona. Com certeza um argentino que está nos ouvindo agora não gostou muito da colocação. Mas é o que eu penso também. Bom, enfim, o nosso querido Diego Armando Maradona também teve problemas psiquiátricos sérios, né, doutor? É verdade. É uma página triste da história dele, mas que depois da sua parada de deixar de ser atleta, foi o que mais se ouviu falar de Diego Armando Maradona, foi problemas psiquiátricos, consumo de droga. É verdade. Na verdade, hoje o que resta do Diego Armando Maradona é um vencedor, porque ele poderia já não estar mais entre nós, né? Porque superou os problemas, né? Se cuidou e pelo que a gente vê tá aí, tá firme, né? Verdade. Graças a Deus, né? Bom, ainda bem também outra coisa que ele parou de fazer é fazer aquelas peregrinações dele lá por Cuba e por Venezuela, né? Ainda bem que parou com isso também, hein? Sabe? Tomar isso como exemplo não dá, né? Hoje também é aniversário da atriz Natália Lage, do ator João Vitti e do cantor Cláudio Lins, que é filho do Ivan Lins. Você não pegou nenhuma música do Ivan Lins, né? Como é que pode um negócio desse? Já tem outro emprego em vista já ou não? Em 1517, Martinho Lutero estabelecia e divulgava as suas 95 teses na porta lá do Palácio de Wittenberg. O doutor conhece bem essa história, né, doutor? E aí começou toda essa história dos irmãos separados, né? Verdade. O protestantismo. Em 1987, Nelson Piquet conquistava o tricampeonato mundial de Fórmula 1, num tempo onde nós éramos o topo do automobilismo, né? Tempos bons que não voltam mais. São 5h19, esse é o Jornal da Terra. Hoje estamos conversando aqui com o Dr. José Pedro. Como que eu poderia qualificá-lo, doutor? Dr. José Pedro, psicólogo, especialista junguiano e em psicossomática. Vamos conversar mais com o Dr. José Pedro na sequência aqui no Jornal da Terra. Vamos começar agora fazendo um giro de notícias. Ah, tá, você está me lembrando aqui, muito bem lembrado. Que eu esqueci de dizer, antes do giro de notícias, que hoje é dia do comerciário, dia do balconista, dia do ginecologista e dia do saci. Aliás, essa música do saci aí, todos nós lembramos, né? Sítio do Pica-Pau Amarelo. A gente era só crianças, né? Sabe quem é, doutor Tecno, também? Chico Buarque. Não. É mais uma chance. Pula, pula, some, dança como uma criança. Carlinhos Brown, acredite. Não parece, né? Não parece. Tava muito MPB, né? Carlinhos Brown ainda não tinha
esses trejeitos atuais dele, né? Ele era outro perfil de cantor. Agora sim, são 5h20. Vamos, depois de falar do Saci Pererê, vamos dar uma passeada pulando pelas cidades da região e já voltamos aqui conversando com o Dr. José Pedro. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. O judoca Cássio Júnior, morador e advogado em Alphaville, conquistou o título de campeão do 2º Campeonato Pan-Americano Grandmasters de Judô, realizado nos dias 23, 24 e 25 de outubro em Buenos Aires, na Argentina. Já no 5º Campeonato Sul-Americano Grandmaster de Judô, também realizado em Buenos Aires, Cássio Júnior também se destacou, ficando no 2º lugar. O desempenho do advogado é resultado da persistência diária nos treinos desde os 28 anos de idade, quando começou a praticar judô. Neste 2º Campeonato Pan-Americano, o Brasil conquistou 10 medalhas de ouro e 2 de prata no feminino, além de 15 de ouro, 16 de prata e 15 de bronze no masculino. Já no 5º Campeonato Sul-Americano, foram 9 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze no feminino, e 14 medalhas de ouro, 16 de prata e 9 de bronze. Em torneios e campeonatos nacionais, Cássio é campeão paulista, brasileiro, sul-americano e pan-americano. Em março, Cássio Júnior também foi campeão da categoria meio pesado da Copa São Paulo, o maior evento pan-americano de clubes, organizado pela Federação Paulista de Judô. A Prefeitura de Barueri espera receber cerca de 60 mil visitantes no cemitério municipal Álvaro Quinteiro Vieira, durante todo o fim de semana prolongado de finados. No sábado, 2 de novembro, serão rezadas missas às 9 horas da manhã e às 3 da tarde. A Prefeitura disponibilizará cerca de 70 servidores durante o final de semana para recepcionar e auxiliar o público. Polícia Militar, Guarda Civil Municipal e Demutran também prepararam operação especial para a área externa, e a Secretaria de Saúde destacará ambulâncias para eventuais emergências. Para facilitar a localização dos túmulos, a Prefeitura de Barueri oferece a indicação de cada jazigo em seu portal eletrônico oficial, barueri.sp.gov.br. Lá, basta clicar em Secretarias, em seguida em Secretaria de Serviços Municipais e acionar consulta de sepultamento. Durante este fim de semana, funcionários do cemitério estarão com computadores na entrada do complexo para realizar essas consultas. O cemitério municipal Álvaro Quinteiro Vieira fica na Praça da Saudade, Vila São Francisco, bem ao lado da estação Barueri da CPTM. Mais informações pelo telefone 4198-3009, 4198-3009. A FIEB, Fundação Instituto de Educação de Barueri, está com inscrições abertas para o seu vestibulinho, que visa preencher vagas das séries do ensino fundamental e médio, além dos cursos técnicos do ITB e do cursinho pré-vestibular para o ano letivo de 2014. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro no site www.vestibulinho.fieb.edu.br. Quem não tiver de onde acessar a internet, pode utilizar um dos pontos de atendimento eletrônico disponibilizados pela FIEB no Ganha Tempo Municipal, nas unidades da FIEB e no cursinho pré-vestibular. Há 22 opções de cursos técnicos em administração, contabilidade, design de interiores, edificações, eletroeletrônica, hospedagem, informática, informática para internet, logística, manutenção e suporte em informática, redes de computadores, secretariado e segurança do trabalho. Jornal da Terra. Jornal da Terra. A sua cidade é nossa notícia. Esse é o Jornal da Terra, aqui no AM 1330, um jornal falado para ser ouvido, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje conversando aqui com o Dr. José Pedro, psicólogo, e que vai estar semanalmente conosco aqui com uma coluna
Doutor, como sugestão de nome, poderia ser Grilo na Cuca, o nome dessa... Pode sim. Pode sim? Pode. Eu acho que era um nome que eu tinha ficado de pensar no nome e tem até algumas ideias aqui. Doutor, na abertura do programa eu ressaltei que hoje, dia 30 de outubro, outubro é o mês, é Outubro Rosa, por conta do combate ao câncer de mama, e o 30 de outubro é a data, é o dia D exato dessa campanha de combate ao câncer de mama. Que tipo de implicância em torno do câncer de mama a gente pode identificar causas e efeitos psicológicos, doutor? Primeiro, efeitos de uma mente que não está sã pode levar a desenvolver o câncer de mama, né? Como outros cânceres. Quais com certeza. É claro, a gente não pode esquecer os aspectos biológicos, né? Que os médicos já explicaram muito bem, tabagismo, alimentação e tal. Mas tem alguns aspectos psicológicos que são muito relevantes na questão do câncer de mama e também do câncer de útero, né? Que está muito ligado às mulheres, né? Pegando uma visão junguiana da coisa, como que a gente pode falar um pouco do câncer de mama, simbolicamente, né? É muito comum você observar o aparecimento do câncer de mama em mulheres que estão acima da meia-idade. E uma das coisas que a gente identifica que pode ser geradoras desse distúrbio é a síndrome do ninho vazio. Que síndrome é essa? Síndrome do ninho vazio? Do ninho vazio. São mulheres que criaram os filhos, projetaram muito nos filhos, geraram muitas expectativas, só que nessa fase da vida, os filhos cresceram, foram cuidar da própria vida. Por isso que se chama ninho vazio. Vai todo mundo embora. E se a pessoa não ressignifica a própria vida, ela entra num estado de frustração interna. Tá. Fica perdida, né? Porque se você coloca todo o sentido da sua vida num filho, por exemplo. Criação dos filhos. Aí você criou os filhos, entraram na faculdade, se casaram, fizeram sucesso, enfim. E aí? Qual o sentido da sua vida a partir daí? Então, isso gera aí depressão, uma série de coisas. Sentimento de inutilidade. Exatamente. E se nós formos observar a mama e o útero, são dois órgãos que simbolizam o quê? A mama simboliza a nutrição do filho. Sim. Se eu não tenho mais que exercer essa função, se eu já criei meu filho, para que eu vou existir? Tá. E um órgão de impacto pode ser a mama, né? E o útero é a mesma coisa. Então, é claro que, veja bem, só para não... Síndrome do ninho vazio. E são estudos que apontam essa questão. Tá. É claro que a gente não pode fazer disso uma panaceia, dizer que é só isso e tal. Mas vai uma dica, né, de saúde mental. É sempre importante a gente estar sempre refletindo sobre o sentido da nossa vida. A vida muda. Só a gente olhar aqui um para o outro. Aqui está todo mundo careca, barrigudo, né? Não é verdade? Então, porque isso é uma prova concreta e objetiva que a vida muda. Não entendeu? podia falar nisso. Rádio, ele não tem imagem, a gente conta com a... desculpa se eu quebrei aí a fantasia de alguns ouvintes. Né? Com o lúdico. Então, mas o que acontece? Isso prova o quanto que a vida muda, a vida se transforma. E se você não surfa, é igual o surfista. Como é que ele consegue ficar na onda? Ele surfa com a onda. Ele não quer que a onda seja do jeito que ele quer. Ele procura se equilibrar com a onda. E a gente precisa sempre se equilibrar com as fases da nossa vida, ressignificar, né? Descobrir um sentido, se reinventar. Isso é muito importante. Porque aí você vai estar sempre com o seu fluxo energético fluindo bem, né? Agora, quando você se fixa numa coisa, ou aquilo não dá certo, ou então aquilo chegou ao fim e você não aceita, aí você começa a adoecer, né? A gente vê muitos exemplos aí de
pessoas que, por exemplo, têm uma idade e quer ter 25 anos de idade. Fica difícil. Eu estou com 50, eu quero ter 25. Não vai dar para voltar, né? Claro, você deve se cuidar, Sim. tudo bem. Mas você tem uma história, né? E Sim. não adianta você querer viver na década de 80. Nós estamos no século 21. Então, isso é uma das coisas que pode gerar aí um desequilíbrio e pode também contribuir com câncer de mama, por exemplo. Entre outras doenças, né? Entre outras doenças. Por isso, então, quando eu estava falando no início, a gente quando fala de prevenir, não adianta você só ir para a academia fazer ginástica, né? É preciso que você pense a sua vida. Como o Jung dizia, todos nós nascemos para nos individuar. O que é individuar? É você se tornar aquilo que você é em potencialidade. Vamos traduzir para a religião, é você salvar sua alma. Se for no budismo, é você encontrar a iluminação. Quer dizer, uma coisa interior, né? E muitas vezes a gente compra valores externos, coisas materiais, e vive em função daquilo o resto da vida. E aí a porca torce o rabo, muitas vezes, né? É verdade. Doutor, só para explicar para o ouvinte do Jornal da Terra, quem foi Jung? Nós estamos falando de Jung, falamos de Freud. Quem foi Jung? Jung, ele foi um psiquiatra suíço. Ele foi o que descobriu a existência do inconsciente coletivo, ele definiu o inconsciente coletivo. Ele pegou a psicanálise do Freud e ampliou, né? Porque a psicanálise ela está muito focada na sexualidade, né? O Jung já traz um conceito muito mais amplo, onde a sexualidade entra também, né? Então, quando a gente trabalha com a psicologia junguiana, você olha os aspectos sexuais, você olha os aspectos também religiosos, você olha os aspectos culturais de uma forma muito mais abrangente, né? E é uma visão diferente. Eu não estou aqui querendo dizer que a psicanálise é mais válida ou menos válida. Só é uma visão diferente. Tá, para explicar para o ouvinte, existem profissionais que seguem mais uma linha freudiana e se divide em duas exatamente só? Ou não, a psicologia ela se divide em muitas teorias, mas assim, a gente tem, poderia dizer aí, 3 linhas mais importantes. Você tem a psicanálise, você tem a psicologia analítica de Jung e você tem a psicologia comportamental. A psicanálise e a psicologia analítica, ela trabalha com o inconsciente. Tá? Como que é esse trabalho? Nas sessões, nós observamos a fala do cliente, nós pedimos sempre para o cliente contar os sonhos que ele tem, entre outras coisas, porque o sonho é uma grande ferramenta de investigação do inconsciente. Através das imagens do sonho, tal, a gente consegue ir bem fundo naquelas coisas que o cliente não percebe. E a psicologia comportamental é uma psicologia mais da consciência, uma psicologia voltada muito para o comportamento, para o estímulo-resposta, né? E na minha opinião, todas essas linhas elas encontram aí sentido, né? Não podemos dizer, olha, a psicanálise é melhor, ou a psicologia do Jung é pior, não, todas elas têm sentido. E como o ser humano ele é muito variado, né? Cada um é de um jeito, eu acho que a psicologia só reflete essas várias facetas do ser humano. Por isso que ela tem várias linhas. Eu coloquei 3 linhas básicas, mas existem várias linhas, bem mais do que eu falei. Mas... Enquanto nomes, doutor, a gente ouve falar muito, eu pelo menos como leio, como alguém que lê um pouco de tudo, muito de Freud e de Jung. Há outros pensadores, outros cientistas da matéria que possam ser destacados assim com tamanha importância, ou esses 2 são os principais mesmo? Não, há bastante. Nós temos o Lacan, nós temos está me fugindo o nome aqui, tem o Reich, né, que foi um grande estudioso assim da parte do corpo, né? Nós temos o Moreno, que criou o psicodrama.
Isso entre outros, assim, né? E quando o profissional recebe o seu paciente numa sessão de terapia, ele leva todas essas informações para esse ambiente ou necessariamente descarta algumas coisas? Olha, isso varia de profissional para profissional. Eu procuro sempre abrir a janela para uma parte didática, porque eu acho que o cliente ele tem o direito de saber o que nós estamos fazendo com ele. Que trabalho está sendo feito. Que não é só uma conversa aquilo. Exatamente. Então, à medida que o trabalho se desenvolve, eu vou explicando conceitos também, até pelo seguinte, um dos objetivos é que o cliente, depois de um certo tempo de análise, ele saiba também observar o inconsciente dele. Porque se a gente fazer parceria com o nosso inconsciente, como o Jung mostrou muitas vezes, a gente vai ter uma visão muito mais ampla de nós mesmos e da vida, né? Então, quando você sonha, se você já está acostumado a trabalhar com a linguagem do sonho, você mesmo já vai falar, opa, peraí, eu estou sonhando com tal assunto, isso aqui me parece que está dizendo tal coisa, eu preciso tomar algumas providências. Meu inconsciente está puxando a minha orelha, por exemplo. E aí ele ajuda o trabalho do terapeuta. Ajuda o trabalho do terapeuta e da própria vida dele mesmo, né? É claro, assim, essa questão do sonho não é comprar uma revistinha na banca, né? E falar assim, ó, sonhou com cobra é traição, sonhou com, sei lá, outra coisa. Não é uma coisa assim, é um estudo aprofundado, tem toda uma questão simbólica, tem toda uma questão teórica, não é panaceia e nem assim aquela coisa... Não é McDonald's, né? Exatamente. É uma coisa... doutor, é evidente que, depois eu também queria perguntar a respeito, eu tenho acompanhado na televisão aquela série Sessão de Terapia, não sei se o doutor também acompanha, não? Assiste ou não? Passa acho que no GNT, é uma chamada Sessão de Terapia. É uma série que aborda muitas questões. Às vezes eu acompanho o Gicovati na CBN, né? E Gicovati tem um trabalho de muito tempo. Gicovati, desde os tempos ele simplifica as coisas desde os tempos de TV Bandeirantes, canal Livre. O primeiro livro de psicologia que eu li foi do Gicovati, eu tinha 16 anos de idade, você vê que faz tempo. É legal, chama como? O Divã do Gicovati, né? Isso, Divã do Gicovati, isso mesmo. Doutor, uma outra coisa que eu queria saber aqui, e você que está ouvindo agora o Jornal da Terra, se começa a ter vontade de perguntar alguma coisa, fique tranquilo, depois, ao final lá do programa, a gente vai passar, repetir aqui o endereço do e-mail, para você mandar suas perguntas, também de que forma você pode encontrar, o doutor também mantém lá um perfil no Facebook, pode manter contato com ele, e a gente vai passar isso daqui no final. Mas nós falávamos no outro bloco do aniversário do Maradona, Diego Maradona, grande jogador de futebol, cara que os argentinos tratam como Deus, tem a igreja de Maradona lá, de verdade, eles levam a sério. É verdade. E é uma religião mesmo. E o cara, mesmo sendo patrono de uma religião, ele passou momentos terríveis, anos terríveis em relação ao consumo, ao consumo de droga, consumo inveterado de drogas, de cocaína no caso. De que maneira a pessoa, e evidentemente tem um fundo psicológico muito grande, o que leva a pessoa a consumir drogas. As pessoas podem se prevenir disso? O que a gente pensa nesse momento? Tem gente ouvindo agora e de repente pode estar sentindo um vazio que pode levar ao consumo de drogas lícitas, inclusive, como álcool, por exemplo, que às vezes é até muito mais comum do que a própria cocaína. Hoje em dia nós temos aí esse terrível câncer da sociedade que é o crack, né? Mas existe uma caminhada até essas pessoas chegarem a essas drogas. Essa caminhada começa num vazio mental também? Então, claro, como tudo na vida tem várias questões, né? Mas focando na questão psíquica, o que a gente vê hoje? Vamos fazer uma leitura primeiro da nossa sociedade hoje, né?
Eu estava falando da Revolução Francesa, onde houve uma valorização muito grande da parte racional. Isso a gente vai ver isso lá no Iluminismo, né? Sim. Onde se criou a ilusão de que o homem consegue controlar tudo, de que o homem, com a ciência, ele consegue resolver todos os problemas. Há quem diga que nós vivemos um momento onde tenta se recriar o iluminismo, né? Notadamente na Europa. Exatamente. E o que acontece? Só que a gente vê que não é bem assim, né? Porque ao trazer esses valores, nós rompemos com duas coisas. Nós rompemos com o sagrado e com a natureza. E nós temos uma dimensão sagrada na nossa vida, né? Até quando a gente valoriza a ciência demais, quando a gente fala, nossa, a internet, né? A banda larga, o Facebook, são os deuses do nosso tempo, né? Sim. E também o rompimento com a natureza está claro aí, né? Aquecimento global. E se você vê, assim, o semblante das pessoas numa cidade grande, né? Igual a região que a gente vive aqui, na Zona Oeste, você vê as pessoas muitas vezes estão desfiguradas, cansadas, correndo para cima e para baixo. Não tem tempo nem para se ouvir, não tem tempo para nada. E isso cria um vazio muito grande na alma, né? Primeiro, somos parte da natureza. Se a gente acha que não é só tirar o oxigênio do ar, vamos ver o que vai acontecer depois, né? Ou então parar de chover aí por uns 2 anos, aí a gente vai ver o que acontece. Então isso prova que nós somos parte da natureza. E nós temos uma dimensão sagrada. A simples necessidade que a gente tem de admirar as coisas prova que nós temos um espírito, e esse espírito precisa reverenciar, né? Então, se a gente não reverencia as imagens sagradas do passado, né? Jesus Cristo, o Buda, sei lá, o que nome queiram dar, a gente reverencia a tecnologia, a gente reverencia o dinheiro, a gente reverencia o poder, que acaba sendo a mesma coisa. Só que tem coisas que te levam ao autoconhecimento e à autoconstrução. E tem coisas que te levam à destruição. E a droga, ela entra aí como um mecanismo de tirar você dessa realidade dura, concreta, de te levar para um estado diferente. Só que a que preço? A autodestruição, né? Estava comentando aqui, quando a gente estava fora do ar, eu estava escutando na CBN os caminhos alternativos e tinha um Frei falando, ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, olha, todo dependente químico, ele se mostra uma pessoa em busca do transcendente, do espiritual, só que o caminho que ele buscou é o caminho do quê? Do absurdo, né? Eu preciso destruir, por exemplo, os meus neurônios para ter uma percepção diferente da realidade para poder aguentar isso aqui. Quando tem outras formas que você não precisa se destruir, onde você pode transcender, onde você pode ter um contato mais profundo com o sagrado. As religiões é um caminho, a arte, o esporte, sendo bem simples, aquilo que você gosta de fazer, né? Sabe? Você ficar com você um tempo. Então, é isso. Então, quando a gente vê, vamos pegar o caso do Maradona, por exemplo, que não é só ele, todo grande ídolo, a gente vê que é muito comum os ídolos irem para o lado da droga e tal. Porque, além do que eu falei, da questão da necessidade de transcender e tal, o ídolo ele tem uma outra coisa que ele precisa lidar. Ele é um ídolo, né? Ele é considerado um deus. E como é que fica a pessoa, né? O Pelé, ele fala uma coisa que eu acho que é muito saudável. Ele fala assim, tem horas que quem está falando é o Pelé, tem horas que quem está falando é o Edson. Então, a gente vê que, pelo menos parece que ele é uma pessoa bastante equilibrada e isso mostra a saúde mental dele. Ele soube separar o ídolo da pessoa. Mesmo quando ele fala na terceira pessoa, doutor? Porque quando eu vejo gente falando na terceira pessoa, tem uma sensação que o cara não está muito equilibrado. Talvez ele fale na terceira pessoa até como uma forma de se defender, de se proteger. Tá. Porque se você não tem clareza até onde vai o ídolo e até onde vai
a pessoa física ali, você se destrói, porque você imagina o tanto de expectativa, a sensação de poder. E aí entra uma coisa que a gente fala na psicologia, que é a inflação do ego, né? O ego infla, ele se identifica com o papel, né? A gente fala na psicologia junguiana que o ego se identifica com a persona, e aí o ego se destrói, né? Porque é impossível você ser Deus, você ser um ídolo como pessoa, né? E aí onde você vê Maradona, vários cantores de rock, de outros populares, né? E que morreram aí de overdose e tal. Então é uma coisa que, para a gente assim organizar o pensamento, são duas questões. A primeira, assim, o ser humano precisa ter um contato com o sagrado, e ele precisa transcender. E a droga parece que veio como uma resposta, uma antitese dessa visão que a gente tem de que a ciência resolve tudo, no racional a gente resolve tudo, você pensou, você resolve. E também entra a questão do ídolo que eu falei. Às vezes as pessoas, elas mesmas se endeusam, né? É por isso que, se a gente for lá na Bíblia, qual que foi o primeiro pecado, né? O pecado original. Que pecado foi esse? O Adão e a Eva, eles queriam ser Deus, na verdade? Então eles comeram o fruto proibido lá, né, do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, a partir do momento que eu quero ser algo acima da minha capacidade, o que acontece? Eu posso me despersonalizar, eu posso colocar aí um quadro de esquizofrenia, né, porque o meu ego se esfacela, né, eu vou me identificar com uma coisa acima das minhas possibilidades. Por isso que é muito importante esse contato com o sagrado, porque aí você se equilibra, você alimenta uma necessidade sua sem precisar se desequilibrar, né? Bom, aqui no Jornal da Terra nós estamos conversando com o psicólogo Dr. José Pedro, que vai estar semanalmente conosco e também vai estar respondendo a dúvidas. É óbvio que ele não vai fazer aqui nenhuma sessão de terapia aqui, mas evidentemente algumas dúvidas básicas, inclusive indicações para você procurar profissionais. Eu acho que isso você pode, a partir de então, se servir. Vai ser nosso colunista aqui. Doutor, vamos fazer mais um giro de notícias, saber um pouco mais do que de mais importante aconteceu na região, e já voltamos com esse papo aqui com o Dr. José Pedro, aqui no Jornal da Terra. 5h48. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. A Prefeitura de Barueri acaba de alterar a data do cadastramento para recebimento do cartão de brinquedos de Natal para crianças não matriculadas na rede municipal de ensino. Antes de mais nada, os pais deverão providenciar antes o cadastro no cartão Barueri. O presente é oferecido a todas as crianças moradoras de Barueri de 1 a 11 anos de idade. No caso de a criança não estar matriculada ou estudar em escola particular, os pais ou responsáveis deverão se dirigir ao Ganha-Tempo Municipal de 25 de novembro a 12 de dezembro e levar RG, CPF, cartão do SUS, certidão de nascimento, título de eleitor e conta de luz. Após fazer o cadastro do cartão Barueri, o cartão de brinquedo será retirado na mesma hora. A criança já matriculada em qualquer escola da rede pública, seja no maternal, EMEI ou EMF, está automaticamente cadastrada para receber o brinquedo. A entrega de brinquedos de Natal será feita no dia 14 de dezembro, das 6 da manhã ao meio-dia, no ginásio poliesportivo José Correia, no centro da cidade. No último sábado, dia 26, o prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro, se reuniu com pastores de diversas igrejas evangélicas durante café da manhã na sede da Associação Comercial e Empresarial de Carapicuíba. O evento foi coordenado pelos pastores Jesuel Garcia, da Assembleia de Deus, Ministério Madureira, e pela pastora Áurea Rodrigues, da Igreja a Serviço do Rei Jesus. O encontro teve ministração de louvor que ficou por conta do grupo Ergon,
ministério de música cristã bastante conhecido na cidade. As demais lideranças se revezaram nas orações. A pregação da palavra foi realizada pelo pastor José Ivanildo, da Assembleia de Deus Ministério Belém, o qual frisou a necessidade de que Deus tem de estar no comando e na direção das ações de cada igreja e de cada iniciativa. Em sua fala, o prefeito Sérgio Ribeiro ressaltou a importância de se reunir cristãos para orar em favor da cidade e informou sobre as obras que estão sendo realizadas no município, como a construção do novo terminal, a passarela e o túnel na região central, além da Escola Técnica Federal do Ariston e a entrega de 39 salas de aula da ETEC-FATEC no centro da cidade. A Prefeitura de Carapicuíba trouxe no sábado, dia 26, a apresentação do musical A Moreninha, no Teatro Jorge Amado. O espetáculo atraiu um público de todas as idades, que lotou a plateia do teatro na região central. A ópera brasileira A Moreninha foi apresentada pela primeira vez na cidade e trouxe 13 cantores acompanhados pela orquestra de 22 músicos, incluindo instrumentistas de cordas, sopro e percussão. O musical foi regido pelo próprio autor da música, Ernest Mali, e apresentou um espetáculo de época divertido, prendendo a atenção da plateia que acompanhou com entusiasmo o romance. As apresentações voltam a acontecer no próximo sábado e fazem parte de um leque de ações da Prefeitura de Carapicuíba que visam a promoção de eventos culturais no município, além de incentivar a realização de espetáculos de grupos teatrais e novas produções. O Teatro Jorge Amado está localizado na Avenida Miriam, número 86, no centro. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h52, seu Jornal da Terra, onde sua cidade é a nossa notícia. Hoje estamos aqui com o psicólogo Dr. José Pedro, que também vai participar semanalmente aqui do programa, vai falar das coisas da mente, vai fazer um quadro aqui, o Grilo na Cuca, semanalmente aqui no Jornal da Terra. Doutor, normalmente atende em Itapevi, né, doutor? Não é em Alphaville, não, né? Atendo em Itapevi. Você tem uma outra atividade que é em Barueri, né? Em Tamboré. Em Tamboré, tá. Tamboré. Mas enquanto psicólogo, seu consultório é em Itapevi. Em Itapevi. Tá. Depois nós vamos passar aqui o telefone de contato e também a página do Facebook, Twitter, o que tiver de rede social. Usa bastante rede social, né, doutor? Uso bastante Facebook. E antes disso, só lembrar que na sexta-feira nós vamos conversar aqui com o secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Osasco, o secretário João Góes, falar de tudo que tem que falar aqui da cidade, ciclovias, ciclofaixas, essas faixas de ônibus aí, né, as faixas exclusivas que eles pintam lá e depois vê o que acontece, né? Aumenta o trânsito para quem não está no ônibus, mas tem dado pelo menos em São Paulo tem dado uma melhorada. Perguntar para o secretário se aqui em Osasco também. Enfim, acessos da Castelo, tão difícil na nossa região. A CCR fechou tudo, né? Enfim, vamos tratar desse assunto porque a cidade de Osasco está entre as mais prejudicadas. Carapicuíba também é bem difícil o acesso a Carapicuíba pela Castelo Branco. Aqui nós temos essa entrada aqui da Castelo. Você vem das Marginais, uma entrada à esquerda. E depois nós chamamos os portugueses de burros, né? Eu tenho um amigo, inclusive, que é colunista do programa, que é português, e ele sempre fala isso. Depois nós é que somos burros, ele que fala. Porque fazer uma entrada à esquerda em alta velocidade, isso já perdura há muito tempo, né? E em horários como esse, agora que nós estamos no ar, o trânsito fica terrível ali e com um risco enorme. Que você vem na Marginal, às vezes em boa velocidade, e do nada para tudo, né? Nós que estamos acostumados a usar o lugar sempre, já caminhamos para a direita nessa região, para não ficar para o lado esquerdo aqui. Mas quem passa pela Castelo Branco, eventualmente nem sabe disso, né? E submete a esse risco. Doutor, tranquilo? Primeira vez que está falando no rádio, percebi que no primeiro momento estava meio tenso, aí já se acalmou já?
Tranquilo, já. Tava já meio, acostumei. Eu não sou evidentemente profissional para identificar sinais de tensão, mas deu para perceber que estava meio tenso no começo. Mas assim, eu pergunto isso porque está acabando o nosso programa. Só mandei 1 hora. Eu queria dizer que é um prazer ter recebido o amigo aqui hoje e tê-lo aqui entre os colunistas semanalmente. E evidentemente, quando eu falo semanalmente, é até em função da disponibilidade das atividades. A gente não quer tomar muito tempo dos nossos parceiros aqui, mas eu quero deixar aqui, seja muito bem-vindo aqui a esse quadro de colunistas do Jornal da Terra. Vai ser um prazer dialogar com o amigo a respeito dessas questões aqui que os ouvintes vão trazer para nós. Quero lembrar que você, para fazer perguntas aqui para o doutor José Pedro, pode mandar um e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com, mas também pode procurar o doutor. Qual o telefone que encontra o doutor? O telefone é 7305 8362 97305 8362. Isso, pode também mandar e-mail para joseappedro@bol.com.br. Tá, joseappedro@bol.com.br. E no Facebook, sabe lá a tua URL de cor ou não, José Pedro? facebook.com/... É José Pedro Psico. Ah, tá. facebook.com... José Pedro Psicólogo. Ou então você pode procurar pelo e-mail, que é joseappedro@terra. Tá bom. .com.br. E qualquer dúvida também entra no... Eu vou deixar lá na página do Jornal da Terra, www.facebook.com/Jornal da Terra, o link do perfil do Dr. José Pedro. E tem também o meu blog, que é jppsicólogo.wordpress.com. Lá tem todo o meu trabalho. Depois eu passo direitinho para a rádio. Né? jppsicólogo.wordpress.com. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. E falamos na semana que vem, então. Tá, eu que agradeço aos ouvintes e é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Tá chegando meu amigo Ademir Laurentiis e o Som de Sucesso. O Jornal da Terra volta amanhã, 5 da tarde, aqui no AM 1330. Um abraço, paz e bem. E não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.